Às vezes ele demora. Agora foi. Valeu, obrigada, Bia. Pessoal, vamos lá. Hoje nós combinamos, né? Quero começar umas coisinhas com vocês antes, mas hoje nós combinamos de fazer a discussão sobre ativismo antirracista. Primeiro, vou reforçar aquilo que Bia já disse algumas aulas atrás para vocês. Acho que no dia da aula do Muriaté, ela reforçou isso. Quem quiser, quem puder abrir a câmera, ajuda bastante, né, para a gente que está aqui conduzindo. Então, vou reforçar isso. Esqueci de reforçar na semana passada, mas reforço hoje, né, quem tiver condições, né, nos ajuda bastante, né? Essa frieza do ensino remoto, às vezes, é o negócio, a gente não sabe exatamente com o que a gente está falando, tá? Então, agradeço. A outra coisa, acho que eu queria conversar um pouquinho aqui no começo com a gente. Eu estava conversando mais cedo com a Bia, né? Eu comecei a observar nas últimas duas aulas, tem uma coisa que é para além da dinâmica aqui, né, do momento da aula em si, né, e a gente vai ver com o pessoal do movimento negro e tal, porque eu estou achando que a gente está diminuindo o fluxo muito rápido, né, esse nosso módulo vai até dezembro e eu estou com receio de que a gente chegue em dezembro com um número pouco representativo, né, considerando o número de inscritos. Isso é ruim, porque aí o curso não cumpre necessariamente seu propósito, seu objetivo, né, e aí a gente precisa, talvez, parar um pouquinho para tentar entender porque as pessoas já estão, né, a essa altura, já estão com dificuldade de acessar. Eu sei que pode ter a ver com essa coisa das pessoas estarem retomando, muita gente, na verdade, nem parou, né, as atividades presenciais, então, gente que, de fato, está fora de casa, que não tem condições de acompanhar, mas a gente vai conversar com a Maria Antônia, com outras pessoas do Movimento Negro, para entender um pouquinho como é que a gente administra isso, né, para que a gente mantenha, né, o curso, uma participação relativamente boa até o final deste módulo, né, até dezembro, né, mas, como eu disse, isso é para além da dinâmica aqui, porque vocês que estão aqui estão acompanhando, né, ou estão conseguindo estar aqui, né, neste momento, né. A outra coisa que eu queria comentar, né, é em relação aquilo que eu falei no final da aula passada, né, na sugestão dos textos. Em relação à questão dos textos, a gente combinou desde o princípio com a Maria Antônia, com o pessoal da organização, de que a gente não designaria textos obrigatórios para cada aula. Para esta aula é obrigatório ler este material. Nós combinamos que seria difícil exigir isso, considerando, né, a carga de umas outras atividades que vocês têm e as outras demandas que vocês têm, mas que nós faríamos o banco de texto para que vocês fossem acompanhando. Então, assim, eu vou fazer, sobretudo nas aulas que eu tiver sob minha responsabilidade, vou reforçar sempre essa questão de vocês irem lá, né, olharem os textos. Tem textos que a gente selecionou, que são textos muito didáticos, muito diretos. Eu sugeri para vocês na semana passada ler o texto da Nilma Lino Gomes, que é um texto, um apanhadão das discussões que nós tínhamos feito até aqui, sobretudo das questões mais conceituais, das discussões sobre identidade, sobre democracia racial, sobre mestiçagem, sobre embranquecimento, tá? Então, vou sempre reforçar isso. E na medida que vocês tiverem, né, disponibilidade, façam também por conta própria, a organização de vocês por conta própria, no que diz respeito ao acesso a esse material, né? Tem materiais que são mais densos, que são materiais que são mais longos, que eu resolvi botar de todo modo, para que seja um banco de texto de vocês. Vocês podem baixar, vocês podem acessar, podem baixar, né? Mas tem textos que vocês, né, a partir da determinada subpasta, né, por exemplo, um texto que eu vou sugerir que vocês leiam para complementar a discussão de hoje, é um texto muito didático, eu estou sempre, na maioria das vezes, eu sugeri textos de 20 e poucas páginas. Então, tem um texto lá, por exemplo, para a discussão sobre o movimento negro, que é um texto em que né, o autor vai fazer um apanhadão do que a gente vai discutir aqui, no que diz respeito ao que é o movimento negro, o que vislumbra o movimento negro, como é que se construiu historicamente. Então, na medida que vocês forem tendo disponibilidade, eu reforço isso. Vão lá, leiam, né, porque mesmo que a gente tenha, né, aberto mão de ter, né, essa designação de um texto obrigatório para cada aula, mas é importante que vocês leiam, é importante que vocês conheçam a produção que é feita, que foi sistematizada para esses temas que a gente está debatendo aqui, tá? Então, eu queria reforçar isso com vocês em relação aos textos.
e daqui a pouco eu volto no texto da Nilma para perguntar se alguém leu e se trouxe alguma questão, alguma dúvida, algum comentário específico, tá? Deixa eu ver o que mais. Vocês querem falar alguma coisa? Comentar sobre isso que eu falei, das questões mais organizativas do curso? Alguém quer comentar? Quer fazer alguma sugestão? Sugestões. Podem comentar, meu povo. Tá? Por último, eu vou reforçar uma coisa, né, que eu também terminei a aula passada falando, mencionando isso, e vou reforçar isso novamente, que é a participação aqui. Né? Então, por que eu estou insistindo nesses pontos? Porque a gente está com, acho que é a quinta aula, né, Bia, hoje? Quinta ou quarta? Acho que é quinta. Sexta já. A sexta aula, e a gente começa a avaliar, né? A gente começa a ver como é que está fazendo o trabalho, se tá perto daquilo que a gente planejou, se tem alguma coisa que a gente pode ajustar para melhorar. Então, eu comecei a observar isso. Tem 2 aulas que eu comecei a observar isso. E aí, a questão da participação é sempre uma dimensão muito importante para a avaliação de qualquer processo de ensino-aprendizagem. Aqui eu sei que tem muita gente que é da área de educação e sabe o quanto essa é um critério importante, fundamental. Eu sei, mais uma vez reforço, eu sei que as condições não são ideais, né? Muitas vezes, acho que a grande maioria está voltando, chegando do trabalho, né? A internet não ajuda, as condições, né? Mas eu vou reforçar, na medida que vocês tiverem condições, na medida que vocês tiverem que as condições técnicas, né, permitirem vocês, participem, perguntem, demandem de mim ou de quem estiver aqui na frente da aula, né, esclarecimentos, mais questões, mais elementos para discutir o tema, né, tirem dúvidas. Esse é para ser um processo de formação mesmo. Né? E aí, processo de formação, vocês que são da área de educação, e mesmo que não sejam, processo de formação é um processo de mão dupla, não tem essa coisa da exposição, eu venho, exponho e está tudo certo. Digo assim, tiro lá, gente, dúvida, comentário, não. Eu quero que a minha intenção é que vocês participem mais do que vocês estão participando, tá? Então, eu dou aula de uma maneira muito chata, então, mesmo quando eu estou dando aula na graduação, exatamente, muitas vezes eu paro e faço esse tipo de avaliação, porque eu quero que a galera, como eu disse no final da aula passada, eu quero saber como as coisas estão sendo feitas. Então, se eu não tenho retorno, eu não sei se a pessoa está ficando com dúvida, se a pessoa compreendeu exatamente o que está sendo discutido, se a pessoa tem um elemento que é importante, que é um comentário distinto, uma posição distinta daquilo que eu estou apresentando aqui, e que pode enriquecer o debate. Eu só vou saber essas coisas todas se vocês se manifestarem, se vocês trouxerem para mim. Tá? Tem uma coisa lá que a gente vai fazer no final da disciplina, circular, alguma coisa para vocês, mas no final da disciplina, no final do curso e tal. Mas antes disso, aqui no cotidiano do curso, eu quero que vocês se coloquem. Tá? É fundamental que vocês se coloquem, porque é um processo de formação para vocês. Eu sei que não é o único, não é o primeiro e não será o único pelo qual vocês vão passar, no que diz respeito à questão racial, mas a gente quer fazer uma coisa, né, que seja relativamente sólida, né, para ajudar nessa caminhada, nesse debate sobre questão racial, tá? Então, fiquem muito à vontade, muito à vontade. Eu vou dizer novamente o que eu disse, não tem aquela coisa, eu vou falar besteira, tem questão errada, tem questão certa, não sei qual é a resposta certa, se eu vou falar uma coisa que é errada. Não é essa a expectativa é que vocês me tragam para quem está aqui, como vocês estão recebendo essa discussão temática. Cada discussão temática que a gente faz aqui toda segunda-feira, tá? Então, fiquem muito à vontade para se colocarem, para tirarem dúvidas, para dizer, Edmeire, não entendi, Edmeire, olha, você pode voltar, tem uma coisa que você falou lá atrás, lá na primeira aula, lá na segunda aula, tem uma coisa, sei lá, que a Bebel, ou como Muriatã, que outra pessoa falou e que queria perguntar, tem uma curiosidade sobre tal coisa. Então, assim, é um espaço de troca. É um espaço para que a gente converse e que vocês tragam coisas que a gente não pode resolver tudo, mas tem muita coisa que a gente vai resolvendo, tá bom? Então, só para reforçar isso, tá? Alguém quer falar alguma coisa agora? Doutora, boa noite. Diga. Núbia.
Eu sei que quando a gente monta uma programação, porque né, quando eu vou montar a aula, né, eu sei que é educação infantil, mas né, a gente tem uma expectativa muito alta e a gente é muito crítico. E aí o Regimeire, na sua autocrítica da participação, eu acho que o pessoal tem participado, as pessoas têm participado. É que o tempo é muito curto, gente. 2 horas até para as pessoas entrarem, para o professor se apresentar, para ele dar aula. E pelo menos as aulas que eu presenciei, eu não faltei na primeira, que ficou sem vir um e-mail, e nessa agora do feriado, mas nas outras o pessoal fez bastante pergunta e os professores responderam as perguntas. Eu acho que não teve mais pergunta porque o tempo, quando dá 9 horas, eu mesma tenho 2 crianças pequenas, eu preciso, né, como me programei para essas 2 horas da aula, eu preciso sair para resolver outras coisas. Mas eu acho que não, eu acho que não bate, eu acho que o pessoal tem perguntado bastante, pelo menos eu fico esperando as perguntas, e às vezes eu até falo, não vou perguntar, porque outra pessoa vai perguntar, e os professores têm respondido as nossas questões. Eu acho que é porque até passa um pouquinho, né, de 9 horas, os professores respondendo, e aí acho que acaba não tendo tempo para mais perguntas, assim, para ficar mais tempo debatendo, mas as conversas são muito ricas. Não sei, a minha impressão é que o pessoal pergunta assim, é que a gente não pergunta mais porque não cabe nem da hora, eu acho, né? Não sei se é relevante para avaliação, né? Já que é o momento de avaliar, mas. Tá, tem essa dimensão, sim, dúbia. Obrigada aí pelo seu comentário, pela sua observação. Mas eu reforço isso para que todo mundo se sinta à vontade, tá? Porque em alguns momentos, e aí estou observando essas aulas, sobretudo essas aulas que têm ficado sobre a minha responsabilidade mais direta, né? Em alguns momentos, né, tem aquele suspense. Então, assim, eu sei que tem uma galera que segura, sei que tem uma galera que pode, né, que pode não estar se sentindo à vontade. Então, a minha fala é no sentido de que todo mundo se sinta à vontade, tá? Independente, porque a pessoa pode, inclusive, assim, eu queria falar, posso falar na aula no começo da, e aí já, por exemplo, posso começar na próxima aula já com aquela, né, porque, sobretudo nessas aulas, né, a gente propôs um encadeamento, e não, né, o encadeamento somos nós que fazemos também, mesmo que não tem nada a ver, vocês podem trazer questões, então, eu quero um pouco, talvez um pouco mais do que, pensando no que a Nubia colocou, um pouco mais de disputa, digamos, por esse momento da interação, tá bom? Né, pensando de ouvir posições distintas, posições que talvez, né, não necessariamente tenham sido contempladas com a exposição inicial, tá bom? Mas obrigada pelo retorno, Nubia. Vamos lá? Eu vou fazer uma exposição mais rápida hoje, exatamente, inclusive pensando nisso que a Núbia colocou, deixar um pouco mais de tempo, e aí, porque eu quero também ver como eu tinha sugerido o texto da Nilma para talvez sanar algumas dúvidas, algumas questões, e deixar um pouco mais de tempo para a nossa conversa aqui, tá bom? Mas naquele esquema, me interrompam, se sentirem necessidade, me interrompam mesmo durante essa apresentação inicial. Pode ser? Então, essa coisa da projeção também tem isso, né? A gente perde um pouco a. Se bem que eu vou voltando lá nas carinhas de vocês. Tenho que lembrar de falar uma coisa no final para vocês. Sobre o dia 20. Então, vamos lá. Hoje nós ficamos, né, Esta aula é uma aula, digamos, que a gente vai. É uma aula que começa hoje, né, é uma discussão que começa hoje com a questão do ativismo antirracista, né, e ela vai também reverberar em discussões, por exemplo, na discussão que a própria Dulce vai fazer sobre ativismo de mulheres negras, né, vai reverberar na discussão sobre desigualdades raciais, na discussão sobre política de promoção da igualdade racial, né, então a gente começa um pouco aqui retomando,
né, as pautas, o conteúdo da luta do movimento negro, a partir daquelas questões teóricas que a gente trouxe nas primeiras aulas, né, e isso vai, né, também desencadear algumas discussões que virão ainda, né, o ativismo de mulheres negras, a questão das desigualdades e de políticas para enfrentar as desigualdades, que são os temas das próximas aulas, né. Então, quando a gente está falando de ativismo antirracista, né, eu estou usando a expressão ativismo antirracista para ser o mais abrangente possível, tá? Eu poderia usar o movimento negro, luta negra, né? Estou usando ativismo antirracista para tentar comportar todo tipo de iniciativa que tenha como centro o enfrentamento do racismo, tá? Que tenha como norte, tenha no horizonte o enfrentamento do racismo. E aí o racismo também nas suas diversas manifestações, nas suas diversas expressões na sociedade brasileira. Então, estou chamando aqui de ativismo antirracista absolutamente tudo que possa ser empreendido por pessoas negras, para pessoas negras, no sentido de garantir uma outra realidade, garantir outras condições de vida para essas pessoas negras na sociedade brasileira. Tá? E aí, e eu tinha dito para vocês já ainda há pouco, né, tem um material na pasta, na subpasta do Movimento Negro, tem um texto do professor Petrônio Domingues, que ele vai fazer um apanhado, que é um pouco o resumo que eu vou fazer aqui para vocês, um apanhado do que é esse movimento negro brasileiro, o que é essa luta antirracista brasileira, sobretudo final do século XIX e século XX. Tá? Quais são os ciclos, qual é o conteúdo, contra o que essa movimentação se dá, né, que tipo de reivindicação, que tipo de pauta essas iniciativas estão colocando. Tá? Então, a gente tem um primeiro ciclo, né? Então, retomando, se eu fosse conceituar movimento negro, se eu fosse conceituar luta antirracista, lembramos que a gente está falando sempre, né, do protagonismo de pessoas negras, né, e aí, inicialmente, de pessoas negras que estão interessadas em enfrentar o racismo, que estão planejando ações, lutas para enfrentar o racismo e as suas consequências na sociedade brasileira. Isso se deu de diferentes formas, em diferentes períodos na sociedade brasileira. Um primeiro ciclo, né, e aí eu estou pegando a discussão do Petrônio Domingues, né, um primeiro ciclo começa a se construir no final do século XIX e começo do século XX, né, que é um ciclo muito caracterizado, né, e aí os estudiosos do movimento negro brasileiro vão concentrar os seus olhares muito aqui no Sudeste e no Sul, né? Então, muitos dos registros que a gente tem dessa discussão estão concentrados nessas análises que foram feitas no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, né? Porque nesse primeiro ciclo, né, uma das características desse ciclo é a construção das chamadas organizações recreativas ou culturais, né? E aí eu botei um dado aqui, que é um dado que está no texto do Petrônio Domingues, né, que, por exemplo, em São Paulo, entre 1907 e 1937, nós tínhamos mais de 120 associações negras. Então, essa ideia de associações negras inclui tudo. Eram entidades que chamavam, às vezes, clubes, associações, né? Então, com esse caráter cultural recreativo, tá? Isso se estende para além, claro, a gente não está falando do estado de São Paulo, né? E essa referência também aqui, que é dita do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Pelotas, né? Então, a gente tem uma grande mobilização, uma grande construção desses espaços que seriam espaços, né, para compensar, né, a expulsão ou a não presença de pessoas negras, né, em espaços similares que eram frequentados por pessoas brancas, né? Então, você tem essa constituição. Uma outra característica do tipo de organização que nós temos nesse momento é a chamada imprensa negra, né? Que também os estudiosos, os estudos sobre o movimento negro vão concentrar os olhares bastante em São Paulo, mas se diz que isso isso é uma prática que se estende para além do Sudeste, que se estende. A imprensa negra, a chamada imprensa negra paulista, é muito famosa, né? Vocês, inclusive, acho que eu vou procurar depois aqui uma referência na hora do debate, né? Tem
tinha um projeto que digitalizou, por exemplo, parte dos jornais, de pelo menos um dos jornais importantes desse movimento chamado Imprensa Negra, que eram formados por vários veículos, né? O que a gente está chamando de Imprensa Negra foram vários veículos chamados de jornais negros que foram criados e que tinham esse caráter, né? Produzir conteúdo voltado para a população negra, tá? Então, tem muitos estudos sobre a imprensa negra de São Paulo, mas, né, esses mesmos estudos costumam sinalizar que há experiências similares em outras regiões do país, não necessariamente tão documentadas, tão estudadas como a experiência de São Paulo, né, ou de algumas regiões do Sudeste, de algumas áreas do Sudeste, mas que caracterizam, né, que caracterizam essa chamada imprensa negra, né? E do ponto de vista do conteúdo, né, o que a gente tem nesse momento, né? Então, eu falei assim, olha, são organizações que estão interessadas em garantir espaços de convivência para pessoas negras, no caso das associações, dos grêmios, né, dessas organizações de caráter recreativo-cultural, né? Por outro lado, a gente tem uma imprensa negra que está interessada, um conjunto de veículos de comunicação interessadas em produzir conteúdo voltado à população negra. E a gente tem, nesse meio, uma das mais importantes organizações desse período, né, sempre lembrada, que é a Frente Negra Brasileira, né, que é uma organização que é criada em 31 e que desaparece em 37, porque ela se transforma em partido político em 36, né? Mas com a ditadura Vargas, todos os partidos desaparecem e ela também desaparece, né? enquanto entidade. A Frente Negra Brasileira tinha um ponto que era fundamental na sua atuação, que era uma extrema necessidade de dizer que a pessoa negra, que a população negra precisava estar formada, precisava estar capacitada, precisava adquirir determinadas condições para ser inseridas ou para ser aceita na sociedade brasileira. Tá? Então, nesse ciclo do final do século XIX, começo do século XX, até a década de 30, a gente está falando de organizações que têm como norte, que têm como referência, né, a inclusão, a necessidade da população negra, né, que tem primeiro parte desse reconhecimento. Nós negros não estamos inseridos na sociedade brasileira. Nós negros não somos parte da sociedade brasileira. Então, precisamos ter uma escola, por exemplo, como a Frente Negra faz, ter uma escola para nos capacitar, para nos formar, né, já que aquilo que é ofertado, né, pelo Estado não dá conta, né, precisamos ter os nossos jornais, precisamos ter os nossos espaços de lazer, como os grêmios, as associações recreativas. Então, para esse primeiro ciclo, né, a gente tem um reconhecimento de que a população negra está fora, de que a população negra não é parte da sociedade brasileira, e que ela precisa, né, ou adquirir determinadas condições, como pensava a Frente Negra Brasileira, para poder fazer parte, ou ela precisava criar os seus espaços, né, e construir os seus espaços para garantir algum tipo de vivência, algum tipo de sociabilidade, né, se a gente for pensar na questão dos clubes recreativos, nas associações recreativas. Tá? A gente tem um segundo ciclo que os estudiosos vão dizer os estudos vão dizer que é um segundo ciclo bastante problemático, né, por conta do contexto político, né, por conta, né, da forma como o Brasil estava politicamente, a forma como as relações políticas estavam definidas, né, internamente, né, mas a gente tem uma entidade, a gente tem outras, mas eu trouxe aqui, a gente tem uma entidade de bastante importância, né, quando a gente olha para esse segundo ciclo de mobilização, né, ainda alinhado com a ideia de que a população negra não tem espaço, a população negra não é representada, a população negra não faz parte da sociedade brasileira, que essa entidade é muito conhecida por conta do principal idealizador dela, que é o Abdias Nascimento, né, o Teatro Experimental do Negro. Ele é criado em 44 e vai até 67.
né? E a proposta, né, a proposta do Teatro Experimental do Negro não era só garantir um outro lugar para pessoas negras no campo das artes, no campo das manifestações artísticas culturais. Era, ainda nessa linha, muito ainda muito conectado com o ciclo anterior, era nessa linha de garantir uma capacitação, uma formação, né? Assim, olha, você precisa, então, o Teatro Experimental do Negro mantém cursos profissionalizantes, mantém algum tipo de iniciativa que pudesse garantir, né, uma capacitação em outro lugar, que pudesse formar a população, uma parte da população negra, a ajudar essa população negra a ter um outro lugar, ocupar um outro lugar na sociedade brasileira. Tá? E aí a dimensão do teatro, a dimensão das artes, a dimensão da cultura é um eixo fundamental nessa atuação. Tá? Então, se a gente for olhar hoje inclusive para o debate que é feito do campo das artes, no campo das manifestações artísticas culturais negras, né, há uma influência muito grande desse movimento, né, empreendido pelo Abdias e pelo conjunto de pessoas que constituíram o Teatro Experimental do Negro. Né. Aqui tem uma imagem, né, tem a Abdias Ruth de Souza, né, tem um jornal Quilombo, que era o jornal que era produzido por essa organização, tá? A parte da discussão do legado do Abdias, né, está, né, concentrada nesta atuação, nessa formação e nesse empreendimento que ele encabeça, que é o Teatro Experimental do Negro, e todo um conjunto de práticas revolucionárias mesmo para o contexto das artes. Também tem coisas bastante interessantes disponíveis e acessíveis na internet, se vocês forem procurar. Tem o site do IPEAFRO, que tem coisas interessantes sobre o Teatro Experimental do Negro e coisas que dá para acessar e conhecer um pouco mais. Tá? E a gente tem um terceiro ciclo, um terceiro período, que é marcado, que a gente poderia, se a gente fosse pensar na caracterização desse ciclo, que é marcado por uma maior radicalização da denúncia do racismo. Tá? Né? O que eu estou chamando de uma radicalização maior da denúncia do racismo? Ora, Regimira, as organizações anteriores não denunciavam racismo, não falavam que o racismo era um problema? Sim, tá? Mas o que a gente tem nesse ciclo, que começa em 1978, com a criação do Movimento Negro Unificado, né, se costuma dizer que é um processo distinto, porque é o momento em que esse movimento negro, né, que está saindo, né, que está lutando contra a ditadura, esse movimento negro que está se articulando dentro dos chamados partidos de esquerda, que tem uma orientação marxista bastante acentuada, esse movimento negro, ele tem, né, como horizonte, né, não apenas a denúncia, mas a necessidade da sociedade brasileira implementar políticas para enfrentar o racismo. Então, é por isso que se costuma dizer que essa mobilização, né, que toma como referência o final da década de 70 e a década de 80, no contexto da redemocratização do país, é essa mobilização que vai desencadear naquilo que a gente vai ter na década de 90, nos anos 2000, com a implementação de políticas de cunho racial no Brasil. Tá? Porque a gente tem, de fato, uma mudança de postura. Tá? Então, o que os estudos sobre o movimento negro vão dizer é que você tem, ao longo desses ciclos, você vai tendo as organizações mudando os discursos, mudando a postura, entendendo de modo diferente o seu lugar na sociedade, entendendo de modo diferente a forma como o Estado lida ou não lida com a questão racial. E quando a gente tem a criação do Movimento Negro Unificado em 78, a gente tem uma acentuação dessa denúncia do racismo e uma exigência muito direta, muito objetiva para a sociedade brasileira, no sentido de dizer assim, olha, não dá mais. Né? Não dá mais, a gente precisa reconhecer de uma maneira bastante assertiva qual é o lugar do racismo na sociedade brasileira,
quantos malefícios essa prática e essa manifestação, né, trazem para a população negra, trazem para uma parte da população nacional. Tá? Então, a gente costuma dizer que há uma mudança de postura, uma espécie de radicalização da luta que vai culminar, que vai se consolidar na década de 90, nos anos 2000, né, com uma mudança de fato, uma mudança efetiva do Estado diante da questão racial no Brasil. Tá? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. E aí a gente tem um conjunto que eu queria destacar aqui, um conjunto de expressões, mesmo dentro desses ciclos, sobretudo do terceiro, né, do terceiro ciclo, né, sobretudo do terceiro ciclo, que são as chamadas marchas. Então, a gente tem uma grande marcha, né, em 88, a marcha do centenário da abolição, né, e a denúncia que estava muito evidente, né, a denúncia de que é uma falsa, a ideia de que é uma falsa abolição, não houve abolição, isso não garantiu nenhuma inserção da população negra. Então, quando a gente vai analisar a mobilização em torno da construção da marcha da abolição, né, a gente vai ver esse elemento como um elemento muito central, né? O discurso predominante, o discurso que impera na construção da mobilização em torno do centenário é a ideia de que não teve abolição nenhuma, de que é uma farsa, né? O Abdias, né, fala isso. Vocês também no YouTube tem naquele canal Cult, né? Depois eu também coloco aqui para vocês, né? Tem alguns trechos, né, dessa mobilização, tem alguns trechos da marcha, tem alguns depoimentos de pessoas que estavam participando. Né? Essa é uma fala muito comum, a ideia de que a abolição foi uma farsa, a ideia de que foi uma fraude, de que não significou nada. Érica? Talvez, acho que ela abriu sem querer. Érica, você vai falar? Você abriu sem querer o microfone? Acho que ela tinha aberto sem querer. Então, essa ideia de que a abolição foi uma farsa, de que era uma fraude, isso é o discurso que predomina nessa marcha, né, na marcha do centenário, da marcha de rememoração de construção do centenário da abolição. Uma outra marcha significativa, um outro protesto público, né, que ganha notoriedade pública, é a Marcha Zumbi dos Palmares, ocorrida em Brasília, em 1995, né, o tricentenário da morte de Zumbi, né, em 1995, em 20 de novembro de 1995, e essa marcha tem um papel, acho que tem uma imagem dela aqui, essa marcha tem um papel fundamental nas discussões que virão depois, nos encaminhamentos, nas políticas que virão nos anos seguintes, né? Ela se chamava Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e pela vida, né? Tudo bem, Érica, isso acontece. E ela é uma marcha, por exemplo, em que a gente vê o movimento negro costurando alianças, formando alianças, né, com partidos, com sindicatos, né, para garantir uma participação ampliada, para garantir uma consolidação da pauta, né, a ser levada em Brasília. Então, essa marcha tem um papel fundamental, porque é dela que sai, né, é a partir da realização dessa marcha em 20 de novembro de 95, que sai o documento, né, um documento que será a base para a discussão das políticas de ação afirmativa, por exemplo. Então, em 95, o movimento negro entrega para o governo federal um documento dizendo que o Estado brasileiro precisa reconhecer que a sociedade brasileira é racista e que precisa implementar políticas públicas para a população negra. Tá? Então, é a partir daí que é criado, né, um grupo de trabalho entre os ministérios para pensar políticas, né, específicas para a população negra, políticas focalizadas para a população negra. É a partir dessa marcha de 95. A gente sabe que isso só vai se consolidar na década seguinte, né, nos anos 2000, com a chegada do PT ao poder, né, mas isso começa a se desenhar a partir dessa marcha. Né, o FHC, no ano seguinte, né, faz uma declaração que é muito emblemática, que é considerada muito simbólica, de reconhecer que o Brasil era um país racista, num seminário chamado Multiculturalismo e Racismo, que ocorreu no Brasil, que ocorreu em Brasília, né, é criado esse grupo de trabalho de fato trabalha, formado
por lideranças, é coordenado pelo professor Hélio Santos, né, e ele de fato trabalha, mas ele não, o resultado desse grupo de trabalho formado, né, em 95, 96, né, ele não é de todo aproveitado, né, todo o acúmulo, toda a discussão. O que de fato sai de lá é aquilo que vai subsidiar o debate, por exemplo, para as políticas de ação afirmativa, em diversas áreas, e sobretudo na educação. Tá? Mas essa marcha zumbi tem esse papel, né, de sistematizar as pautas que há décadas estavam sendo colocadas pelo movimento negro. Tá? Então, eles se costuma olhar para esse momento como um momento mesmo de argimentação de tudo que tinha sido, que tudo que está, em certa medida, estava colocado como bandeira da luta negra, ou da luta antirracista do Brasil. Tá? Então, e aí eu tinha destacado também nessa memória das marchas, a marcha das mulheres negras, em 2015, né, contra o racismo e pelo bem viver, né, que é uma marcha também importante no sentido de demarcar, né, demarcar o quão o racismo afeta as mulheres negras no sentido, e também demarcar essa especificidade, né, inclusive dentro da luta antirracista, e destacar também o papel das mulheres negras, das lideranças, o papel de liderança das mulheres negras nesse processo de institucionalização da questão racial na década de 90, nos anos 2000. Tá? Aí eu quero trazer um pouco, né, uma sistematização, a partir disso que a gente conversou aqui, né, sistematizar alguns pontos. Vamos ver o que fica de sistematização desses, né, eu passei mais rapidamente pela questão dos ciclos, das etapas ou dos períodos, porque quero que vocês dêem uma olhada também no texto lá do Petrônio, que é muito breve, é um texto de 20 páginas, e está tudo divididinho assim mesmo, tudo didaticamente, ciclo 1, ciclo 2, ele vai destacando as organizações, é muito bacana para quem não tiver nenhuma informação, nenhum debate sobre a história do movimento negro, ele faz uma boa reconstrução histórica num texto bastante curto. Tá? Quero destacar aqui alguns pontos da sistematização, daquilo que a gente pode sistematizar a partir desse debate sobre o ativismo. A primeira coisa é aquilo que eu falei, o que define o que é uma luta negra, o que é uma luta antirracista, o que é uma luta do movimento negro. Sobretudo, né, lembro que nas aulas passadas, sobretudo na aula passada, eu falei que a raça é o elemento central para a construção da identidade negra, para a construção do que seria uma identidade racial negra no Brasil. Tá? É da ideia de raça que nós partimos, é do pertencimento racial, é dessa construção em torno do que é ser negro, do que é ser negra que nós partimos para pensar, né, para pensar o que seria coletivamente uma identidade negra, uma identidade coletiva, compartilhada pela população negra no Brasil. Quando a gente está pensando no ativismo antirracista, ou no ativismo, ou na luta do movimento negro brasileiro, com toda a sua diversidade, com toda a sua heterogeneidade do ponto de vista de organizações, a gente também está enfatizando esse papel da raça. Tá? O movimento negro só é movimento negro, só se faz a luta antirracista porque você tem uma construção histórica, política, que nega a raça, ou que torna esse pertencimento racial algo ruim, algo negativo, algo a ser evitado, algo do qual as pessoas querem fugir. Tá? Então, é em torno dessa identidade negativa, inicialmente, que o movimento negro se organiza. Né? É para denunciar esse racismo que faz com que as pessoas não se aceitem, que as pessoas não assumam esse lugar, não se identifiquem como negras, como pessoas negras. É em torno de todo esse debate que se constrói uma luta negra, que se constrói uma luta antirracista. Tá? Então, se a gente fosse pensar quais são as pautas ou quais são os pontos de partida de uma luta antirracista, a gente necessariamente vai estar falando, né, retomando aquela discussão que nós fizemos nas aulas anteriores sobre o lugar da raça, tá? É porque nós somos negros, é porque nós somos negras, e ser negro num país como o nosso é ser considerado ruim, é ser considerado feio, é ser considerado incompetente, é ser considerado incapaz. É em torno de todo esse dilema, é em torno de todos os prejuízos que essas questões trazem, que o movimento negro se organiza, tá? Para dizer, nós precisamos combater o racismo. Nós precisamos dizer que o racismo existe, que o racismo é uma realidade e que o racismo produz desigualdades para a população negra.
tá? Então, o movimento negro parte necessariamente desse reconhecimento, parte da raça e de tudo que ela representa na sociedade brasileira, parte da denúncia do racismo e de tudo que ele gera na sociedade brasileira. E o racismo gera desigualdade, gera desvantagem, gera o que há de prejuízo, todo tipo de prejuízo para a população negra, tá? E uma outra dimensão das pautas ou do conteúdo da luta do ativismo negro no Brasil é a luta por ocupação de espaço, né? E aí estou falando espaço público, espaço institucional. Esse é um debate, né, que por mais que isso tenha ficado mais acentuado para a gente nos últimos anos, né, nos anos 2000, com o debate, né, que o Paulo Neves, quando estiver aqui com vocês, vai aprofundar com a construção das chamadas políticas para a igualdade racial, mas não é um debate novo, né? Então, o movimento negro, né, tem uma briga histórica por ocupação de espaço público, por ocupação de espaços, né, por ocupação de espaços, para que não se diga que as pessoas negras, que a população negra não pode estar em determinado local, tá? Então, a ideia de construir espaços recreativos e culturais específicos, a ideia de aquilo que vai se desenhando já na década de 80, de construir setores, por exemplo, específicos para lidar com a questão racial, né, para lidar com a denúncia do racismo. Então, tudo isso é resultado dessa demanda, dessa pauta que é importante para o movimento negro, que é estar em todos os espaços, que é garantir uma maior participação da população negra em todos os espaços da vida social brasileira. Tá? Então, essa é uma outra dimensão digamos, dessa luta, do conteúdo dessa luta. Tá? E tem uma coisa que eu acabei não colocando aqui, mas que é essencial, pensando nas pautas, pensando naquilo que a gente apresentou na primeira parte. Lembram quando eu falei do primeiro ciclo? Eu disse, olha, para esse primeiro ciclo, quando a gente pensa na escola da Frente Negra Brasileira, quando a gente pensa nos cursos de profissionalização, né, do teatro experimental do negro já no segundo ciclo, né, a gente está falando, né, que para esse ativismo, a questão formativa é essencial, tá? Então, a questão, assim, olha, a capacitação, precisa estar formado, precisa adquirir determinadas condições, determinados conhecimentos, seja para ingressar no mercado de trabalho, seja para ter acesso à escola, para ampliar esse acesso à escolarização formal. Então, se a gente fosse elencar um terceiro elemento aqui, digamos, das pautas, dos conteúdos da luta do movimento negro, a questão formativa educacional entraria como um elemento fundamental. Tá? Eu não listei aqui, mas esse é um elemento fundamental que está lá colocado, né, naqueles ciclos, sobretudo no primeiro e no segundo ciclo. Né? Precisa, né, a pessoa negra precisa adquirir determinadas condições. Olha, você não vai entrar no mercado de trabalho se você não olha, você não vai, você precisa, se o Estado não vai, vamos aqui construir curso profissionalizante, curso de alfabetização, para garantir, né, o acesso da população negra. Então, eu estou chamando dessa dimensão educacional formativa, porque não é só educação formal, não é só uma reivindicação para estar no espaço formal de formação, mas essa ideia de que você precisa adquirir condições, sejam elas profissionais, sejam elas laborais, sejam educacionais, você precisa adquirir condições para ter outro lugar, para ter um lugar mais qualificado na sociedade brasileira. Tá? Então, a ideia acho que a ideia que traduz bem é essa, a ideia de qualificação. Então, para o começo, para aquelas entidades que estão no começo do século e até metade do século, isso é essencial, adquirir qualificação para estar, para minimamente ser aceito, para minimamente ser reconhecido, né? Claro que a gente sabe que isso é uma contradição, porque isso não elimina o racismo, né? A gente sabe isso, né? Mas isso é uma dimensão importante, esse caráter formativo é uma dimensão importante para o ativismo negro, tá? E aí, se a gente fosse pensar nos resultados, né, ou a pergunta, o que o movimento negro quer, né? O que o ativismo antirracista quer, né, com essa mobilização toda, com essa coisa, que isso que você acabou de falar, Regina, com essa qualificação, com essa tentativa com essa criação de condições para estar em espaços onde ela não pôde, onde essa população nunca pôde estar, né?
Então, o que se quer? O que está no horizonte dessa luta antirracista? Né? O primeiro ponto que eu destacaria é que o movimento negro quer a luta antirracista, todas as entidades do movimento negro, de modo geral, fazendo todas as ressalvas, fazendo todos os destaques em relação às diferenças que esses movimentos guardam entre eles, gente. A gente está falando de um movimento que é bastante heterogêneo, que tem bastante, como qualquer movimento social, tem bastante contradição. Então, por isso que eu estou chamando luta antirracista, como eu falei no começo, para tentar abarcar tudo. Mas tem muita diferença, né? Tem diferenças não só históricas, não só porque a gente está falando de organizações que estão no começo do século, e de organizações, por exemplo, que estão nos anos 2000, organizações que estão hoje, né? Mas também, se a gente fosse olhar só para o quadro hoje, as organizações hoje contemporâneas guardam diferença significativa entre elas, mas se tem alguns pontos que são comuns, né? Aquilo que eu falei no começo. Qual é o ponto de partida dessa luta? A denúncia do racismo. A denúncia do racismo, dizer que o racismo é um problema, que o racismo gera desigualdade, e isso, né, é ruim é ruim para a população negra, é ruim para a sociedade como um todo. Então, esse é um ponto de partida comum. Não existe movimento negro que não denuncie o racismo. Se não denuncia o racismo, não é o movimento negro, é qualquer outro movimento. Tá? E se a gente fosse pensar no ponto de chegada, nos resultados, quais seriam esses pontos comuns? Um deles, primeiro, é a discussão sobre o país. Né? Que país é esse? Né? Que história é essa que é contada sobre nós? Tá? Então, todo o movimento negro, toda a organização do movimento negro vai necessariamente, né, ou vai ter no seu horizonte uma discussão sobre o que é o Brasil, sobre o que foi como é que esse país se formou, como é que ele é forjado, o que ele deixa de contar, o que ele conta, o que ele joga para debaixo do tapete, o que ele esconde, o que ele revela. Então, tem uma disputa grande, o ativismo antirracista coloca no debate público essa disputa pelo passado, tá? Pelo que nós fomos, pela forma como nós nos organizamos, né, na sociedade brasileira. Tá? Então, se a gente fosse pensar nessa pergunta que eu coloquei, que o ativismo antirracista quer, eu diria inicialmente, quer discutir quem nós somos, quer discutir como nós nos constituímos enquanto sociedade, quer discutir exatamente isso, as omissões, as distorções, né, todo um conjunto de narrativas que foram falseadas, que foram omitidas sobre a história da população negra, sobre a história do país e sobre a história da população negra, de modo particular. Então, tem uma disputa clara aí sobre a nossa história, né, sobre o nosso passado, sobre aquilo que nos caracteriza enquanto sociedade. Né? E, consequentemente, essa disputa pela história, essa disputa pelo passado, gera o quê? A necessidade de você pensar outros marcos, de você pensar outros valores, né? De você ter no horizonte a luta pela igualdade. Né? Então, o que a gente está discutindo? Por exemplo, quando o movimento negro demanda que o Dia da Consciência Negra seja 20 de novembro e não 13 de maio. Está dentro dessa chave da disputa pelo passado, pela disputa pela narrativa. O movimento negro está dizendo assim, olha, o símbolo, o que simboliza a nossa libertação é a luta empreendida pelo Quilombo de Palmares. Tá? Então, é o 20 de novembro, é o dia da morte do líder, do principal líder do Quilombo dos Palmares, que representaria a liberdade, ou significaria simbolicamente liberdade para a gente, e não o 13 de maio, que representaria a farsa de uma abolição que não ocorreu, que não se consolidou. Então, dentro esse é um exemplo dessa disputa pelo passado e dessa necessidade de construir outros valores, de construir outros marcos. Tá? Então, o movimento negro inverte, diz assim, o 13 de maio não é importante para a gente, porque não significou nada concretamente para a gente. O que significou para a gente, né, aquilo que tem impacto na nossa vida é a luta empreendida pelos negros, pelas pessoas negras no contexto dos quilombos. Tá? Então, é nesse sentido que, quando eu penso no horizonte, nos resultados da luta antirracista, eu penso, né, na disputa pelo passado e na necessidade de se pensar outros marcos para a nossa história, para a nossa sociedade. Tá? Estou terminando, gente, para a gente conversar. Só mais um ponto. Então, uma última dimensão desses resultados, ou daquilo que está no horizonte, né, digamos que seja isso que aconteceu nos últimos anos, né, a institucionalização do movimento. Então, nos últimos anos, a gente tem, né, uma disputa maior,
né, uma demanda maior para que esse movimento estivesse dentro dos governos, né, tivesse um diálogo maior com o Estado e, consequentemente, estivesse mais presente dentro de determinados governos, né? Você tem uma formação crescente de organizações não governamentais ou similares, né? Então, aquilo que era, a princípio, que poderia ser chamado só de movimento X ou Y, passa a assumir essa formalidade, né, de ser uma organização X, né, de ter né, de ter um reconhecimento formal, tá? Então, esse é um resultado, essa é uma característica importante da luta antirracista nos últimos anos, tá? Essa constituição, essa necessidade de se constituir, de se institucionalizar enquanto movimento, né? Seja se transformando em ONG, seja estando, né, dentro do Estado, por exemplo, para ocupar cargos, né, para ocupar secretarias, para disputar a construção de políticas públicas específicas, tá, para a população negra, tá? E isso gera esse conjunto essa dimensão da institucionalização gera um conjunto de mudanças recentes, né, como eu falei para vocês, que é algo que a gente vai discutir lá com o professor Paulo Neves, quando ele vier discutir a constituição das políticas de igualdade racial. Então, essa institucionalização, essa maior formalização do ativismo negro, do ativismo antirracista, gera, consequentemente, né, uma proximidade maior, né, digamos, com outras organizações, com outros movimentos que estão passando por um processo, que passam por um processo similar de institucionalização, né, de a construção de ONGs, de associações, né, e gera também, mais recentemente, uma reivindicação por mais espaço na política institucional. Então, isso que a gente tem visto nas últimas eleições, né, o debate sobre, por exemplo, recurso para candidaturas negras é resultado, né, desse processo de institucionalização, que a gente pode dizer temos críticas, não temos críticas, né, considerando o que acontece desde de 2003 para cá, né, a gente pode fazer todas as críticas que são necessárias a esse processo de institucionalização, mas isso vai, né, reverberar, isso vai resultar em outras mudanças, né, nos anos atuais, e uma das principais mudanças é essa reivindicação por mais espaço na política institucional, mais candidaturas negras, mais recursos para candidaturas negras, as disputas dentro dos próprios partidos de esquerda, né, para que as candidaturas negras tenham espaço, tenham recurso, né, para irem adiante, tá? Vamos lá, eu vou parar por aqui e vou quero conversar um pouco com vocês sobre essas questões. O que vocês levantariam? Eu tenho algumas questões mesmo para fomentar o debate, mas queria saber o que vocês têm aí de início, de dúvidas ou de comentários sobre o que eu apresentei. Paula? Boa noite. Eu fiquei pensando aqui, sabe, Regime, como é importante, eu falei isso na última aula, mas eu vou repetir, a gente entender o contexto histórico das questões raciais, né? Assim, como que é importante, você foi falando coisas aí, eu fui pensando aqui, né, no meu filho adolescente de 15 anos, que tem dreads no cabelo, que começou o programa Jovem Aprendiz e o gerente lá de onde ele está trabalhando questionou o cabelo dele. E aí ele veio falar comigo, mãe, como que eu falo? Eu falo para ele, ai, as meninas não têm cabelo grande lá no seu trabalho? Tem. Eu falei, então pronto. Né? Não é proibido ter cabelo grande na instituição, porque você, enquanto preto, enquanto menino que entendeu a sua raça, não pode ter os dreads. Então, eu comecei a fazer esse curso por causa do Pedro, porque ele começou a vir com demandas que eu não sabia responder, né? Que eu não conseguia ter base teórica para responder, e aí eu ficava no raso, no achismo, naquilo que eu aprendi ao longo da formação acadêmica e tudo, mas eu queria entender profundo, no profundo.
Então, quando ele vem no final de semana, por exemplo, eu falo, nossa, Pedro, sabe aquela aula que eu falei com você que eu estou fazendo sobre racismo e tudo? Ele, não, falou isso, isso e isso. Então, eu vou munindo ele já de informação para que ele consiga fazer os debates ao longo da trajetória de vida dele mais consolidados, né? Assim, quando ele vai se defender, não se defender, mas assim, ele faz basquete num clube de maioria branca, por exemplo. E ele faz basquete, ele mais 2 ou 3 negros. O resto, todos os meninos brancos. E aí ele traz isso, assim. Ô, mãe, os meninos estavam perguntando do meu cabelo, se era meu mesmo, né, assim. Então, são questões muito importantes que você traz hoje, de como é importante conhecer a história verdadeira, que não é nos ensinada no ensino médio, nas aulas de história, nem no ensino fundamental, né? Que não é ensinado no banco da escola, mesmo com leis dizendo que isso tem que acontecer, né? Mesmo com todas essas imposições, eu vou colocar entre aspas, de que isso deve acontecer, ainda é ensinado no raso. Né? Então, assim, eu sou muito grata por essas possibilidades de aprendizado com vocês. Isso está fazendo com que eu, dentro do meu local de trabalho, eu sou assistente social, né? Sou a única negra da equipe, né? Assim, então, a gente vai... Eu trouxe o debate do 25 de julho para dentro da política, e aí eles foram perguntar, mas por que você quer falar disso? Eu falei, porque a maioria das nossas mulheres, né, atendidas são aquelas que foram libertas lá atrás e que não foi dada a elas condição nenhuma de reconstrução das suas histórias. Né? Elas foram jogadas para fora, muitas gestantes, muitas, né, assim, na época os escravos não podiam casar igual é hoje, né? Casar e morar na mesma casinha. Então, assim, eu fui trazendo esse debate, eles, nossa, eu acho que é importante a gente fazer esse debate. As mulheres periféricas hoje, as mulheres que estão atendidas pelas políticas públicas de assistência social, sua grande maioria é composta de mulheres negras que vêm trazendo na sua trajetória histórica essa ausência do Estado e das políticas públicas, do reconhecimento enquanto mulheres, simplesmente da raça humana, né? Assim, simplesmente nesse contexto, né? Esses marcadores subjugaram e subjugam nós, mulheres negras, até hoje. E é por isso que eu acho muito importante. Desculpa se eu delonguei ou repeti alguma coisa, mas é porque eu fico empolgadíssima com vocês. Muito obrigada, Paula. Aqui, a Lê está aqui com a mão levantada. Oi, gente, boa noite. Nossa, eu entrei na aula atrasada e aí, na hora que eu abri a tela, a gente viu o nome do MNU, né? E para dividir com vocês uma situação que a gente está desde ontem batalhando aqui em Santarém. Na sexta-feira, surgiu um convite, né, na Câmara de Vereadores para uma sessão especial à chegada dos confederados na cidade. Gente, o absurdo, né? Eu acho que, para quem não sabe, os confederados são ativos dos Estados Unidos, que constitui aquele grupo perigoso, a Ku Klux Klan, não sei nem falar direito isso, com grupamento de ação direta, assim, no massacre da população preta, da população negra. Super supremacista mesmo, é um grupo de extermínio mesmo do povo preto. Então, nós, enquanto Movimento Negro aqui de Santarém, desde sexta-feira, começamos a elaborar as nossas estratégias de impedir uma situação como essa, né? E nós conseguimos. Fizemos uma nota de repúdio falando sobre o quão doloroso isso, o quanto é perigoso a gente aceitar esse tipo de homenagem, né? E também vamos solicitar da Câmara de Vereadores explicações, vamos entrar com um processo no MP, e conseguimos que a sessão fosse cancelada, né? Estava marcado para amanhã a sessão, e hoje a sessão foi cancelada, já tem um ofício dizendo que foi cancelado. E aí a importância da gente ser movimento, a importância da gente estar estudando, a importância da gente não se calar para essas pessoas. A gente já entendeu que o Brasil, depois da eleição de 2018, deixou super à vontade, racistas, fascistas, né? Então eles estão super à vontade em fazer e acontecer contra nós, e a gente precisa ficar vigilante sobre isso.
E eu queria dividir isso com vocês também, porque a aula também fala sobre essa questão do movimento, da importância do movimento negro para a população, para o nosso desenvolvimento, para a nossa autoafirmação. E aí eu queria trazer esse relato de que a gente vivenciou esse final de semana. Obrigada, Lê. Eu quero deixar registrado que eu moro em Uberlândia e aqui o prefeito, através de um decreto, de um pedido, ele retirou o 20 de novembro como um feriado nacional dentro do distrito de Uberlândia, dentro do município de Uberlândia, né? Ele alegando que a cidade já tinha alcançado o número de feriados permitidos. Então, a gente vê aí que a nossa luta é grande e árdua, né? Enquanto nós temos lutado para alcançar os nossos direitos, né? O município de Uberlândia, através de um pedido aqui, juntamente com a FIENG, consegue tornar que um direito negro que foi alcançado, né, não fosse cumprido na cidade. Aqui não é feriado. Obrigada, Luísa. Em Contagem também não é não, viu, Luísa? Feriado não. Já foi em outro momento, mas eles foram dando jeito de deixar de ser. Mas a gente continua na luta. Tá, eu vou fazer um comentário, depois vou lançar uma pergunta, considerando essa discussão que vocês estão trazendo agora, né? Queria só destacar, né, destacar isso que algumas de vocês mencionaram, né? A gente, para essa discussão que nós fazemos aqui, né, para esse tipo de ativismo com o qual nós estamos discutindo aqui agora, né, é isso, essa mudança de postura, essa mudança de percepção, né, sobre o que é importante, sobre o que não é importante, sobre aquilo que não pode ficar de fora, ou sobre aquilo que não deve ser homenageado, é fundamental, né? Então, essa referência que vocês trazem sobre o 20 de novembro, né, a discussão recente, né, que se instaurou a partir do caso em São Paulo, né, do fogo do Borba Gato, né, e agora acho que está ainda como projeto de lei, ou seja, não sei se já foi aprovado, acho que era da Érica Malunguinho, né, de construir, né, de fazer homenagem a algumas figuras negras na cidade de São Paulo, né? Então, assim, esse tipo de debate é um debate essencial, porque quando a gente fala de denúncia do racismo, né, a gente pode entender de uma forma mais superficial, de que, assim, olha, é a gente que fica o tempo todo dizendo que racismo existe. Só que a gente diz o tempo todo que racismo existe de diferentes modos, né? Inclusive dizendo assim, olha, esse livro, né, esse livro é um livro racista, esse é um material didático racista, essa leitura do Monteiro Lobato é uma leitura racista, essa é uma telenovela racista, então essa denúncia do racismo, ela se dá de diferentes formas, tá? Chamando atenção para isso, chamando atenção para esse tipo de homenagem, chamando atenção para essa negligência, para essa omissão em relação ao reconhecimento, por exemplo, em torno do 20 de novembro, né? Tudo isso faz parte desse repertório que a gente genericamente chama de denúncia do racismo. Então, essa denúncia do racismo implica dizer diretamente o quão racista nós somos, e apontando expressões racistas, manifestações racistas, e implica também, né, a necessidade de mudarmos enquanto sociedade. Tá? Então, o conteúdo da Lei 10.639 da Lei 11.645 é um conteúdo, o que essas duas legislações trazem é essa denúncia, né, e, consequentemente, uma proposta de mudança, uma proposta de se olhar para a questão indígena e para a questão negra de outro modo, de que a educação básica olhe para essas questões de outro modo. Então, não é só dizer assim, vocês não contaram a nossa história, ou dizer que vocês não contaram ou contaram errado, e dizer como é que tem que ser contada, como é que ela tem que ser contada para respeitar,
né, esses povos, para respeitar esses grupos que compõem a sociedade brasileira. Então, essa é uma dimensão importante, inclusive a partir dos exemplos que vocês trazem, para que a gente, né, porque, por exemplo, esse debate que se popularizou muito nos últimos tempos, mimimi, tudo para vocês é racismo, é um tipo de discurso que tenta desqualificar, né, dizendo assim, tudo para vocês é racismo, e no limite, praticamente tudo do que essa galera reclama é racismo, né, e mais um pouco, né, então, assim, esse é o tipo de discussão que desqualifica e que desmerece esse movimento que se faz, né, junto com a denúncia. Você denuncia, você diz onde é que o racismo está, como é que ele está se expressando, e você propõe, tá? Você propõe uma outra leitura, você propõe um outro discurso, você propõe uma outra prática, você propõe uma outra abordagem. É isso que é isso que o movimento negro brasileiro tem dito, né? A professora Nilma Lino Gomes tem um livro muito bom chamado Movimento Negro Educador, né, em que ela faz essa discussão. Recentemente eu tive numa live com ela, né, comentando este livro, em que ela diz isso: o movimento negro educou a sociedade brasileira. O movimento negro disse para a sociedade brasileira o quão racista ela é e disse, né, como é que esse racismo se expressa. E diz como é que ele deve ser enfrentado, diz como é que ele deve ser vencido, como é que ele deve ser combatido. E essa é a tese dela, que o movimento negro brasileiro é educador, exatamente porque é um movimento que nos capacita e que nos informa todo dia, cotidianamente, sobre como a nossa vivência se dá na sociedade brasileira. É uma vivência marginalizada, uma vivência subalternizada, mas, ao mesmo tempo, esse movimento negro diz como é que tem que ser feito para ser diferente, né? Para denunciar, para combater esse racismo e para ter uma outra vivência, para que se tenha uma outra vivência, né? Então, eu gosto muito dessa interpretação, dessa ideia de movimento negro educador, né? Esse movimento negro que diz para a sociedade brasileira, que ensina a sociedade brasileira cotidianamente o que é a vivência da população negra e como é que se pode, né, ter uma vivência distinta, né, uma vivência, digamos, mais digna, tá? E sobre e mais especificamente da questão do 20 de novembro, é isso, na verdade, a maior parte do país não é feriado. Eu acho que tem um projeto nacional tramitando para que tenha um feriado que seja nacionalmente feriado, mas hoje não é, hoje depende de cada estado e de cada município, né? Se eu não me engano, tem um projeto que está tramitando nacionalmente, não sei em que pé está e se vai chegar a ser isso mesmo, né? Que a luta do movimento negro, né, tem sido essa, né, de que se reconheça, porque ele é reconhecido nacionalmente como o Dia da Consciência Negra. O 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Agora também tem uma reivindicação para que seja feriado, para que você reforce esse simbolismo de Dia da Consciência Negra, tá? Então, essa reivindicação, a reivindicação de ser Dia da Consciência Negra é uma reivindicação também que foi empreendida e foi atendida a partir da luta do movimento negro. Agora, a outra briga para ser feriado, aí vai de cada município, de cada estado, tá? Esse é uma... Mas, de todo modo, tem uma disputa em torno da data, né? Em torno né, quem resiste, né, seja para ser feriado, né, sobretudo a galera que já, só por conta da referência a ser o Dia da Consciência Negra, é a galera que já desqualifica, que já fala que, né, que é consciência humana, que por que não tem o Dia da Consciência Branca, e de toda aquela discussão que não leva a lugar nenhum, né? Mas o 20 de novembro é um dos principais exemplos, né, dessa disputa de narrativa que eu falei para vocês, que é central na prática do movimento negro. Né, o movimento disputa a narrativa, disputa o olhar que nós estabelecemos enquanto sociedade sobre nós mesmos. Né? Então, não tem movimento negro sem essa disputa, não tem movimento negro sem essa exigência para que a sociedade brasileira olhe para o seu próprio umbigo. Tá? Então, a disputa em torno do Dia da Consciência Negra, em torno do 20 de novembro, é um dos principais exemplos disso, né? dessa necessidade da gente se repensar enquanto sociedade, né? Vamos lá, meu povo. Eu pontuei isso em Uberlândia porque aqui já foi feriado, o dia 20, sabe? E aí houve essa reivindicação com essa ideia mentirosa de que já tinha feriado demais, sabe? E eu percebo que isso é uma forma de continuar, assim, pontuando no livro
a importância da farsa da princesa Isabel, né? Do papel, daquilo que ela, da liberdade falsa forjada. Sabe? Então, isso, é por isso que que eu pontuei o fato de Uberlândia fazer isso, porque aqui já foi feriado essa data com essa expressividade. Entendi, Luísa. É isso, a gente tem todo tipo de justificativa possível, né, para essas questões. E eu vou aproveitar, porque não tem ninguém aqui com a mão levantada, colocar uma questão para tentar ajudar aí na discussão. O que diferencia, considerando isso que a gente tem dito aqui, isso que a gente já disse até agora, o que diferencia o movimento negro de outro movimento? Por exemplo, um movimento que luta por moradia. O que diferencia? Só para ver se as coisas estão ficando mais ou menos consolidadas aqui na nossa discussão. Vocês conseguiriam me dizer o que diferencia o movimento negro de outros movimentos? Né? Aí eu dei um exemplo, tipo o movimento de moradia. Nós já discutimos isso aqui, eu comecei falando disso na apresentação, do ponto de partida, das pautas, o que está em jogo, o que esse movimento quer. Eu acho que é um movimento de disputa mesmo, né? Eu acho que é um movimento de disputa. Só um minuto, Paulo. Acho que alguém está com o microfone. Deixa eu ver aqui. Araci, acho que é o seu. Araci? Acho que o seu, Araci, estava dando... Depois você tenta de novo, tá bom? Vá lá, Paula. Não, eu fiquei pensando que isso é um movimento de constante disputa, né, Regineide? Assim, de espaço mesmo. A gente fala que quando a gente começa a ocupar esses espaços, há um movimento de nos podar, de nos parar, né? De dizer, vocês não têm direito a isso, ou vocês não podem ter aquilo. É uma disputa mesmo, tanto do espaço político, enfim. Eu acho que eu entendi um pouco isso. Se eu estiver equivocada, aceito as suas orientações. Obrigada, Paula. Acho que tem aqui... Araci, você quer tentar? Está desligado agora. Então, eu acho que o movimento... Está dando muito... Você está com outra janela aberta? Será que é isso? Araci, acho que você está com dois usuários, está logada duas. Se bem que isso não faria, né, diferença, que o outro microfone está desligado. Mas talvez ela tenha que fazer isso. Melhorou? Isso, acho que foi. Então, eu acho que a questão do movimento negro, que é diferentemente de um movimento de luta pela educação ou pela habitação, ele traz a questão mesmo da identidade, né, do reconhecimento da contribuição da população negra na constituição da sociedade brasileira, no caso do país, né? Então, eu acho que eu já tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do movimento negro na minha graduação. Eu fiz a minha monografia discutia a questão das políticas afirmativas aqui na cidade de Salvador, e a gente trabalhou muito junto com o pessoal do Steve Biko, do movimento negro, e no final, o negro também, e no final das contas é essa questão mesmo da gente trabalhar a nossa identidade, né? A gente difundir a nossa identidade, as nossas capacidades, as nossas questões mesmo que são relegadas à população negra, né? Quando você ouve falar de ampliação, de expansão, de desenvolvimento, o negro ele nunca está inserido totalmente nessas questões, né? Eu tive a oportunidade de também trabalhar com pessoas que fazem esse trabalho de
Educação, que é o pessoal da Chibipico, tem cursos aqui só para a população negra, e no momento que a gente levava essas discussões, né, para frente, as pessoas diziam, mas para quê uma escola só para negros? Vocês mesmos fazem a separação, a segregação. Mas, na realidade, a gente busca capacitar os nossos, né, porque os nossos são renegados muitos espaços. Então, eu acho que o movimento negro ele traz, na sua essência, essa discussão mesmo de empoderamento da população, o reconhecimento da raça. Eu acho que é mais ou menos. Obrigada, Araci. Tem aqui escritos como levantada Ienca e Luana. Oi, boa noite, gente. Eu estou pensando aqui, Redmeire, na sua pergunta, né? E pelo que a gente conversou hoje, eu penso que a diferença dos movimentos sociais, até complementando um pouquinho da Araci, que a Araci já trouxe, né, a questão da identidade, eu penso que a raça, né, é a que difere de outros movimentos, né? Apesar da maioria da população que estão no movimento de moradia, por exemplo, em alguns outros movimentos sociais, é uma maioria negra, né? Então, só que o movimento negro, para mim, no meu entendimento sobre o que nós falamos hoje, eu penso que é a raça que difere, né? Que é a única que está lutando por essa identidade, né? Na verdade, porque no movimento de moradia, outros movimentos, tem pessoas brancas também, tem, né, outras populações. Porém, a que difere para mim, nesse momento aqui, pelo meu entendimento, depois eu gostaria até que você comentasse se, né, eu entendi bem, é a raça, né, que difere a situação. Obrigada, gente. Obrigada, Ienca. Luana? Oi. Complementando, né, o que a Araci e a Ienca trouxeram, eu compreendo que a diferença e o que faz com que o movimento, né, toda essa luta antirracista exista, são as violências simbólicas e a questão da geografia do nosso corpo. Então, a nossa luta antirracista, né, ela tem cor, ela tem uma geografia que é pré-estipulada, e ela tem uma geografia que vai ser pré-estereotipada. Né? Então, diferente de uma luta por uma coisa específica, que seria moradia, a gente está lutando pelo direito de ser brasileiro, falando de negros dentro do Brasil, né? Então, nós estamos lutando pelo direito de ocupar o nosso corpo e pertencer a um espaço. E, Redmeire, eu queria aproveitar, já que eu estou falando, e dentro do que você trouxe ao longo da aula, eu sempre tive curiosidade para entender essa lacuna que existe do segundo período, do segundo ciclo para o terceiro ciclo, que pega bem a questão da ditadura militar. E eu nunca achei, na verdade, nunca aprofundei sobre o que foi a ditadura militar para o movimento negro e para os negros, né, especificamente. Eu sempre vi que, né, eles se apoiaram a partidos, foram para partidos de esquerda, mas que foram limados qualquer possibilidade de união do movimento negro, tanto que o teatro experimental é interrompido, enfim, eu não via frentes negras. E aí eu queria entender melhor essa lacuna, né, de 10 anos, que é uma lacuna extremamente significativa. Obrigada, Luana. Acho que não tem ninguém aqui como levantada. Fabiana? Oi, desculpa, Fabiana? Oi, boa noite a todas e todos. A questão que você levanta para a gente, ela é extremamente importante porque ela nos remete àquilo que a gente está falando há bastante tempo sobre esse racismo estrutural, né? Que estrutura as relações, né? Raça estrutura a classe no nosso país, né? Gênero estrutura a classe, mas falar do movimento negro como o grande denunciador, assim, de que as relações que estão colocadas no Brasil, que são históricas, né, a luta, a gente viu, acabou de ver os ciclos aí, e é sempre como é que o racismo, ele subalternizou o corpo do homem negro, da mulher negra, inferiorizou e colocou nas situações mais vulneráveis dentro da sociedade brasileira. E a gente sabe, né, que a população negra
por ter menos acesso a qualquer meio de serviço, de formação, é aquela que é mais explorada, né? Então, o movimento negro, ele vem denunciar como é que, socialmente, né, o racismo, ele fundamenta todas as relações, assim, na nossa sociedade, que é um pouco diferente de outros movimentos que de repente, num determinado governo, dependendo do governo, do projeto, de uma determinada região, por exemplo, o problema de moradia pode terminar. A gente sabe, eu estou dando um exemplo que parece ingênuo demais, mas no nosso país, pode, aqui na cidade de Guarulhos, de repente, isso eu sei que não vai acontecer, mas pode acabar o problema de moradia, mas, de repente, não vai acabar tão rapidamente essas questões ligadas à raça, porque a gente sabe que branco é privilégio, que a gente sabe que as condições colocadas determina uma vantagem muito grande na vivência, no acesso ao poder, no acesso à cultura, no acesso ao mando, no acesso a um monte de coisa. Então, a raça no nosso país, ela determina como é que a gente vive, né? O controle é feito no nosso país, o controle é feito pela raça. Então, a gente tem no movimento negro essa denúncia de que é preciso realmente a gente parar, entender, buscar as questões históricas, não só denunciar, mas exigir realmente que as coisas, sei lá, possam mudar, porque a gente sabe que a população negra é a maior parte dessa população brasileira, e que a consciência, né, que junto traz a identidade, pode, de repente, resolver algumas questões, mas aí a gente vai ter que entrar nos pormenores também das relações de capitais e saber que esse modo de produção também um dia vai ter que precisar ser superado, então a gente vai, não só os pretos, mas o planeta inteiro vai entrar para as cucuias, porque a gente sabe quais são as condições que esse modo de produção impõe, né, na exploração, na desigualdade e tudo mais. Mas falar de raça, a gente tem que pensar na questão do capital também. Obrigada, Fabiana. Deixa eu perder aqui, deixa eu ver. Luísa, você levantou a mão? Isso. É basicamente tudo isso que já foi pontuado, que eu caracterizo o movimento negro. Ele denuncia e desconstrói, né, as mentiras identificativas que vem classificando a figura do negro dentro da sociedade. Então, eu vejo que tudo que foi pontuado aqui e mais, né? A importância do movimento do negro é tudo isso que nós já pontuamos e muito mais. Obrigada, obrigada, Luísa. Eu vou começar pela pergunta da Luana, né? Eu até fui aqui na pasta para ver se eu tinha deixado um texto, achei que eu tinha deixado um texto sobre isso, Luana, mas não está lá, não. A sua pergunta específica sobre o contexto da ditadura, né? Então, assim, se costuma dizer, os estudos sobre ativismo antirracista vão dizer que, tal qual outros movimentos sociais, esses movimentos específicos, eles acabam, né, se diluindo em outras, nessa articulação política, nessa mobilização política maior de enfrentamento do regime. Agora, o que acontece, que nos últimos anos o pessoal tem dito bastante, é que se em determinada medida você foi invisibilizando a participação de pessoas negras nesse movimento, digamos, majoritário. Então, essa é uma discussão que recentemente se tem feito bastante. Eu estava procurando um texto da Flávia Rios estava vendo se estava na pasta, senão vou botar depois para vocês. Então, nos últimos anos, algumas pessoas que estudam o movimento negro têm dito isso, assim, olha, dentro dessa chamada luta geral de enfrentamento do regime, né, do regime ditatorial, né, lideranças negras, figuras negras importantes foram invisibilizadas, né? Então, assim, se costuma, é um reconhecimento geral de que os movimentos, de modo geral, né,
vão se aglutinar em torno dessa grande pauta, dessa grande questão, mas é verdade também que, né, você vai também diluindo essa participação das pessoas negras, invisibilizando, né, porque isso não, tem figuras negras importantíssimas nesse contexto que vão se destacar, que vão assumir liderança desse processo de denúncia e de enfrentamento do regime, mas que isso vai ficando de lado, né, que isso não vai, isso é resultado de uma narrativa seletiva, né, de uma narrativa racista, né, que vai deixando de lado essa participação, essa construção política feita por pessoas negras no contexto do regime militar. Tá? E eu vou procurar depois um texto da Flávia Rios e coloco lá na pasta, para se você quiser dar uma olhada, né? Mas não é uma coisa que as narrativas oficiais reconheçam, não, assim, pelo menos não sem provocação, tem reconhecido a partir de provocações de estudiosos negros que têm dito assim, olha, e o fulano, e a fulana, como é que vocês, né, narram esse enfrentamento do regime apenas com pessoas brancas, apenas como se ele tivesse sido enfrentado apenas por pessoas brancas. Então, não, é como se a galera estivesse parada, né, como se a galera não estivesse fazendo nada, né, no contexto do regime militar. Tá? Bem colocada a sua questão. Mas é isso, nada tem escapado, felizmente, aos nossos estudiosos sobre, e aí a galera tem... Né, tem discutido bastante isso. Ultimamente eu tenho visto, nesse período de lives, de chuva de lives, eu vi alguns debates, questão racial e ditadura militar, militantes negros de ditadura militar, eu vi alguns debates assim, que é a partir dessa provocação, né, dessa invisibilidade que é imposta para pessoas negras no enfrentamento do regime. Tá? Em relação à questão geral que eu coloquei, que vocês foram comentando, né, era nesse ponto mesmo que eu queria chegar, né, para ver se tinha ficado evidente isso que eu tinha começado a discutir com vocês. Né? O ponto de partida é a raça, o ponto de partida é uma construção identitária a partir da raça, que é a nossa ponte de diálogo com as aulas anteriores, com as 2 aulas anteriores, né? Então, é porque a raça é um elemento determinante na nossa sociedade, é um elemento organizador da sociedade brasileira, é um elemento que determina posições, que determina as oportunidades, que determina acesso a determinados espaços, a serviços, a bens, a riqueza. É por conta disso que você tem uma mobilização política específica. Então, quando a gente pergunta, né, quando eu pergunto o que diferencia este movimento, esse tipo de ativismo de outros ativismos, por exemplo, que tem como referência a moradia, né, não é, e aí alguém lembrou assim, olha, alguém falou aqui no chat, né, mesmo os outros movimentos são constituídos, mas podem ser constituídos majoritariamente por pessoas negras, mas o ponto da discussão é qual é o mote inicial do ativismo, desculpa, qual é o ponto de partida, né, do ativismo, daquela organização social, daquele conjunto de reivindicações que está sendo construída. Então, quando a gente fala de ativismo antirracista, né, a gente está falando essencialmente ou fundamentalmente de um ativismo que se constitui, como vocês disseram, em torno da identidade racial, em torno desse pertencimento racial que, infelizmente, gera prejuízo, desvantagem na sociedade brasileira. Tá? E aí, a gente, quando nós estávamos discutindo na semana passada a questão identitária, quando a gente está discutindo a questão identitária, eu falei para vocês, assim, identidade é sempre o resultado de um processo, né, como eu me vejo e como eu sou vista, né, é sempre um diálogo, tem sempre essa dimensão dialética, tá? E aí a gente muitas vezes, quando está pensando sobre o que é identidade, a gente quase sempre traz apenas para uma dimensão, né, para esse olhar que eu tenho sobre mim, né? Agora, e aí a gente discutiu na semana passada, esse olhar que eu tenho sobre mim, que eu posso construir em torno da minha existência, é resultado do contexto social em que eu estou inserida, e é resultado, inclusive, das forças políticas que estão disputando este olhar. Tá? Então, o movimento negro é um conjunto de organizações, é construído por um conjunto de organizações que estão disputando esse olhar sobre quem é negro, quem é negra no Brasil. Tá? Então, quando eu reivindico para mim esse lugar de mulher negra, né, é resultado dessa mobilização que é coletiva, né, desse enfrentamento e dessa disputa que o movimento negro, de modo geral, com todas as suas organizações, dos diferentes tempos históricos, nas diferentes regiões do país, empreenderam, né, uma disputa em torno dessa existência subalternizada, marginalizada, né, negada, né, e que ele tenta recuperar, e que ele tenta dar um outro status para essa existência.
Tá? Então, as duas aulas se conectam neste ponto, né? O ativismo antirracista, o ativismo negro vai ter como ponto de partida esta identidade. Primeiro, esta identidade tornada negativa, essa existência tornada negativa, e é o ativismo que vai recuperar, que vai reconstruir, alguém usou a palavra aqui, que vai reconstruir a narrativa sobre o que é ser negro, sobre o que é ser negra, como é que eu sou representado nos meios de comunicação, como é que eu apareço na literatura, como é que eu apareço nos livros didáticos. É o ativismo que vai fazer isso. Tá? Então, a gente pode até dizer assim, olha, tem coisa... De modo geral, é o que nós classificamos como ativismo. Né? Porque a Globo mudou e tal, porque o MEI, a empresa X, tudo isso é resultado deste ativismo. Tá? Desse esforço que é histórico, que é antigo, que não é de hoje, que o ativismo vai fazendo. Então, se hoje você tem, sei lá, uma empresa X fazendo um programa específico para trainee, né, se sendo bom, sendo ou não bom, sendo bom ou sendo ruim, mas isso é resultado de uma disputa que está aí, cotidianamente, na sociedade brasileira, colocada por esse ativismo. Né, uma disputa em torno do que é ser negro, do que significa o racismo na sociedade brasileira e quantos malefícios esse racismo traz para quem é negro, né, para quem é negro, quem é negra no Brasil. Então, é da identidade que nós partimos. E aí nós chegamos num ponto, numa discussão que também recentemente, certamente vocês se deparam com muita frequência, né? Então, assim, esses movimentos identitários, esse identitarismo, essas pautas identitárias. Nós somos um movimento identitário. Tá? O ativismo antirracista, a luta negra, a luta feminista, a luta LGBTQIA+, são lutas identitárias, sim. Tá? Porque partem dessa identidade, são lutas que partem dessa identidade tornada negativa, dessa existência tornada negativa, né? Das desvantagens que as mulheres enfrentam por serem mulheres, das desvantagens que a população LGBTQIA+, enfrenta por serem pessoas LGBTQIA+, das desvantagens que pessoas negras enfrentam por serem negras. Então, são movimentos que tentam reverter essa ideia negativa que se tem sobre essas pessoas, que tentam reconstruir uma outra existência, que tentam dizer que essas pessoas, né, não é problemático ter determinado traço de pele, que não é problemático ter determinada identidade de gênero e tal. Esses movimentos são, sim, movimentos identitários, não é esse o problema. Só que tem uma galera achando que é problemático partir da identidade. Tá? Então, se a gente quer fazer uma crítica à identidade, a gente pode fazer uma crítica dizendo assim, olha, a identidade é nosso ponto de partida, né? A gente parte dessa existência negativa e tenta construir elementos para ter na sociedade referências positivas para essa existência, seja das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBTQIA+, né? Mas a gente não pode ficar só nisso. Uma coisa é essa crítica, outra coisa é uma crítica que tenta desqualificar e dizer assim, olha, essa luta identitária atrapalha as outras lutas. Não existe isso de atrapalhar as outras lutas, porque nós somos, né? Nós, pessoas negras, nós, mulheres, nós, pessoas LGBT, somos pertencentes a grupos que têm, né, que se organizam em luta e que essa luta tem como ponto de partida a identidade. A gente pode dizer assim, olha, não podemos ficar só nisso. Né? Alguém fez uma referência aqui, acho que foi a Ienca, assim, olha, precisamos articular isso, por exemplo, com a luta por um outro tipo de sociedade. Né? Essa é uma referência. Agora, a gente não pode aceitar essa crítica rasa, superficial, que vem, inclusive, de campos da esquerda também, vem bastante, né? De que essas lutas identitárias, porque agora, porque o mais importante... Não existe essa coisa de mais importante. As coisas estão articuladas. Alguém usou aqui a expressão que tem sido bastante referenciada nos últimos tempos, né? Raça e forma classe, está tudo articulado, a ideia de interseccionalidade com todas as críticas que a gente possa ter, vem nos ajudar a perceber isso, como é que esses cruzamentos ocorrem, como é que as coisas estão entrelaçadas, né? Então, assim, não é problema a partir da identidade. Tá? Agora, a gente precisa responder assertivamente a essa crítica que chama a gente, que coloca aí, que tenta diminuir, usando o adjetivo luta identitária, a expressão luta identitária, para nos diminuir. Não, isso não nos diminui, e a nossa luta não diminui as outras lutas, ou não é menos importante de que a luta para a derrubada, por exemplo, do capital, da sociedade capitalista, não é esse o ponto, não existe essa hierarquia, só na cabeça de algumas figuras, de direita e de esquerda, infelizmente, né?
Então, queria retomar esse ponto da questão da identidade da raça, né, porque senão a gente não conseguiria perceber a diferença entre um movimento e outro. Porque todos lutam por um mundo melhor, todos lutam por igualdade, todos. Sim, mas alguns partem, né, fundamentalmente de uma identidade tornada negativa, tá? De uma existência tornada negativa, de uma existência mesmo. Alguém falou aqui, acho que foi lá no comecinho, das mulheres negras, algumas dessas lutas sociais partem de uma existência extremamente vulnerabilizada, extremamente marginalizada. Tá? Então, isso vai diferenciar, não é para dizer que é mais importante, que é melhor, mas é para dizer que o ponto de partida é diferente. Tá? Porque primeiro você vai precisar reconstruir essa existência. Primeiro você vai precisar dizer assim, não é por isso que o movimento nos Estados Unidos, que chega bastante no Brasil, né, negro é lindo, como é? Porque primeiro é isso. Primeiro você tem que reverter, revisar, né, inverter essa compreensão de que ser negro é feio, de que ser negro não é bonito, de que ser negro é ruim, de que ser negro é marginal. Então, fundamentalmente, a gente parte da identidade, não tem como, parte da raça, parte daquilo que a raça traz para a gente. E a raça inicialmente traz para a gente o quê? Sofrimento, marginalização e essa identificação com tudo que é negativo. Tá? Luísa, você levantou a mão? Gente, continua aberta aqui, viu? Sim, eu queria voltar à pergunta, acho que foi da Luana, sobre o regime militar, né? E pontuar, né, que o cantor Milton Nascimento teve uma grande expressividade no período do golpe militar como representante de resistência negra, né? Assim, realmente a gente vê que foram invisibilizado a luta social de caráter exclusivo negro, né? Porque a gente vê as atuações negras, assim, de artistas negros que estavam presentes em 65 a 85, né? Que foi o período do golpe militar. É isso, de modo geral tem essa narrativa que vai invisibilizando, né? A gente tem muitas coisas mal explicadas, né, no contexto do enfrentamento do regime em relação à questão indígena também, né, se fala muito pouco, mas assim, você tem um deslocamento grande, né, uma série de medidas muito violentas com a população indígena, né, na região do Mato Grosso, com os indígenas Krenak, nas terras dos indígenas Krenak, tem a construção de uma espécie de sanatório, né, que eram trazidos indígenas de todo o Brasil para estarem lá, isso no contexto da ditadura, eles são deslocados das terras, então tem muita coisa aí, né, que as narrativas, a história, o jeito que se conta do período ditatorial, né, muitas coisas se deixam de fora exatamente para não, né, não só não falar da própria dureza do regime, mas também daquilo das formas que se enfrentou o regime, que muitas vezes também nesse enfrentamento você vai também cometendo deslizes do ponto de vista racial e étnico. Né? Vamos lá, meu povo. Eu ia perguntar, né, eu disse que eu ia comentei ainda há pouco, né, se alguém que passou pelo livro, pelo texto da Nilma, tinha algum ponto específico, alguma coisa que queria retomar, vamos aproveitar um pouquinho esses minutos finais para ver se tem alguma coisa, ou das últimas aulas, né, coisas que vocês gostariam de retomar aqui agora, alguma dúvida. Vocês têm dúvida, isso era, acho que eu devia ter perguntado no comecinho, né, mas estou entendendo que não, mas vamos lá. E por isso que eu tinha indicado na semana passada o texto da Nilma, porque ele faz esse apanhadão e quem tivesse dúvida ia se deparar e ajudar a esclarecer essas dúvidas, né? A gente está o tempo todo aqui falando, eu estou falando de raça no sentido sociológico, no sentido político, né? Vocês, por exemplo, não me ouvem falar aqui etnia, por exemplo, para me referir à população negra, né? Então, assim, se vocês tiverem esse tipo de dúvida, por que a gente usa a raça para falar da população negra e etnia para falar da questão indígena? Por que às vezes a gente usa preto? Por que alguns movimentos, por exemplo, alguns movimentos negros, algumas organizações negras usam preto e não negro?
qual é a diferença de um termo ou outro, politicamente, não só politicamente, mas historicamente. Então, o texto da Nilma passa um pouco didaticamente por esses pontos. Então, se vocês tiverem dúvidas até aqui sobre essas questões, também vamos aproveitando. Boa noite. Eu fiz a leitura e eu achei interessante porque o texto traz essa questão de raça, se remete à população inferiorizada, né? E eu sempre usava raça, aí lendo o texto, eu achei interessante porque fala a questão da etnia, né? Que traz mais a questão do processo histórico e cultural dessas populações. Nos remete a isso. E eu não sabia. Eu achei muito interessante. Não terminei, só li a metade do texto, mas super indico para quem não fez a leitura, porque é bem explicativo, traz os conceitos de raça, identidade negra, achei muito interessante. Obrigada, Maria. E é isso, a gente não usa, por exemplo, a gente não usa, é ótimo, né? Eu não uso, e parte de estudiosos sobre questão racial, não usamos etnia como conceito principal para falar da população negra, porque etnia é um conceito mais aberto. Ao mesmo tempo que é mais aberto, também tem marcadores bastante específicos, né? Então, ele é um conceito, por exemplo, vocês vão ter, é um conceito que referencia, por exemplo, uma língua comum, compartilhamento de uma narrativa comum, às vezes de um território, de elementos que vão, né, garantir uma coisa, que permitiria uma coesão de determinado grupo. Quando a gente fala da realidade da população negra, não é possível dizer isso, tá? Então, assim, quando eu penso, por exemplo, nos povos indígenas, eu falei ainda há pouco dos Krenak, eu posso dizer, os Krenak constituem uma etnia, tá? Porque eu tenho um compartilhamento, eles conseguem, né, eles conseguiram, né, enquanto povo, garantir esse sentimento de pertencer àquele grupo, né, eles reconhecem quem são os Krenak, eles dizem quem são as pessoas que pertencem àquela etnia, eles compartilham uma língua, a tendência é que eles, mesmo que não morem no mesmo território, mas eles têm como referência um território comum. Então, são esses elementos que vão diferenciando raça e etnia. Tá? Então, quando a gente está falando de população negra no Brasil, eu posso até usar etnia, mas não é o conceito principal, tá? O conceito principal, o conceito de referência, por isso que o tempo todo aqui eu falo de raça, o conceito de referência é raça, raça no sentido sociológico, no sentido político, não no sentido biológico. Tá? Porque seria este conceito que traduziria essa existência negativa que eu falei para vocês, que eu estou o tempo todo falando, é em torno dessa raça que se construiu valores negativos. Então, se diz que para enfrentar esses valores negativos, você continua usando o mesmo conceito, né? Saindo do espectro, saindo do âmbito biológico e indo para o âmbito político, sociológico. Então, nós estamos falando de raça no sentido sociológico. Então, a etnia é um conceito mais específico. A gente costuma dizer que ele é um conceito auxiliar, né, para pensar a questão negra no Brasil, mas não é um conceito, não é o conceito principal. Às vezes as pessoas usam a etnia porque elas têm medo de falar raça. Não, porque raça não existe, gente. Raça é um conceito... então, raças biológicas não existem. A ciência deu conta, enterrou este conceito biológico, né? Mas é aquilo que os estudiosos vão dizer que o fato da ciência ter enterrado o conceito biológico de raça não significa dizer que nós enterramos o imaginário que nós criamos em torno do conceito biológico, tá? Então, um outro professor bastante conhecido do debate sobre questão racial no Brasil, Kabengele Munanga, ele vai dizer assim, olha, na cabeça do racista, em quem se expressa racistamente na sociedade, raça existe, mesmo que a pessoa não saiba nenhum elemento da discussão sobre raça biológica, século XIX, né, teorias racistas, mesmo que a pessoa não saiba nada disso, mas ele está referenciando uma construção, um imaginário que acredita em raça. Tá? Então, assim, quando não é problemático falar em raça. Tem muita gente que tem problema em falar e fala etnia, porque é etnia negra. Não vou dizer que está errado, mas é complexo. Né? Não existe etnia negra. Se a gente estivesse falando, por exemplo, do contexto africano, eu posso falar, por exemplo, do contexto de uma região da Nigéria, da etnia Bijagô, né? Uma etnia com uma aluna minha está trabalhando, né? E aí eu tenho esses mesmos marcadores, por exemplo, que eu falei para referenciar, por exemplo, o povo Krenak no Centro-Oeste, tá? Quando eu olho para a realidade da população negra, eu não vou encontrar esses marcadores, né? Nós somos mais de 50% da população brasileira e nós somos uma diversidade,
né? Esse sentimento de pertencer ao grupo a gente tem, mas não do jeito quando você tem num grupo menor, num grupo coeso, tá? Então, assim, a gente não tem problema falar raça negra. Eu normalmente uso população negra, né, para fazer essa marcação, mas quando eu uso população negra, eu estou referenciando a raça, tá? Então, não é problemático. O que não existe é raça biológica, mas raça social existe, tá? Então, porque a gente, na verdade, a gente criou um falso dilema, assim, olha, enterramos raça biológica, enterramos o racismo. Não, o racismo continua existindo. Por isso que o Kabengele disse, a gente continua acreditando em raça, mesmo que a ciência já tenha provado que ela não existe, tá? Então, assim, eu na semana passada recomendei esse texto da Nilma, porque eu imaginei, se alguém ainda tiver dúvidas sobre essas tecnologias, sobre esses conceitos, o texto ajuda a sanar essas dúvidas. E aí vocês também podem ir trazendo também, tá? Paula? Nossa, porque eu sempre tenho resistência em falar raça, né, assim. E aí, quando foi esclarecedor. Agora, oi, titia. Oi, titia. Aqui, ó, gente, ó. Ó, titia aqui, ó. Oi. E aí, quando você traz, ficou entendido, né, que eu posso falar raça negra, posso falar o povo negro, né, que eu não preciso ter essa resistência. E agora acho que vai ficar mais tranquilo de expressar. Que bom que eu estou aqui. Vai lá e dá uma olhadinha no texto da Nilma, que ajuda bastante a sanar essa. Essa é uma dúvida muito comum, né? Eu me dei conta na semana passada que eu não tinha começado com isso, né? Apesar de ter começado a discutir raça e tal, estava dando. Então, mas essa é uma dúvida muito comum. Alguém mais levantou a mão aqui? Peraí. Araci. Então, esse texto da Nilma, você colocou ele naquelas referências? Está dentro do repositório lá. Certo. No repositório, o repositório de textos. Você já acessou a pasta geral de textos? Já, é porque eu salvei, mas eu não consegui. Já baixei todos, mas eu não salvei, eu acho que a referência do nome dela, então eu não sei qual que é o texto em si, o título. Tá uma subpasta, na subpasta, acho que Democracia Racial e Embranquecimento, né? Isso, Mestiçagem e Embranquecimento. Mestiçagem, tá, vou pesquisar. Porque eu dividi por subpasta temática para facilitar a partir dos temas que a gente está tratando aqui. E aí o nome do texto, o nome da autora é Nilma Lino Gomes, né? E acho que o nome do texto são alguns termos para o debate sobre relações raciais no Brasil. Certo. Aí, reforçando aquilo que você tinha falado no começo, que isso é bem interessante também, que quando a gente, durante a semana, à medida do possível, né, que eu sei que você deve ter uma agenda super apertada, está referenciando no grupo do WhatsApp quais seriam os textos recomendados para a próxima aula. Porque aí a gente, na medida do possível, também a gente vai lendo, né, e trazendo questões, porque é interessante que a gente participe realmente desse debate. E muitas vezes a gente faz perguntas das nossas dúvidas pessoais, óbvio, mas é interessante também que a gente formule perguntas a partir de textos, né, de referenciais teóricos disponíveis para a gente. Pode ser? É isso. Foi isso que eu comecei a tentar fazer, porque antes nós tínhamos combinado de não ter o texto obrigatório, mas eu senti essa necessidade de começar. Por isso que eu comecei recomendando o texto da Nilma, que é um texto bem introdutório e tal. Tá? Eu me distraí vendo aqui a mensagem no chat. Tá? E também, né, como eu comecei retomando o texto da Nilma, que eu imaginei que vocês não tinham lido, né? E aí eu não tinha falado do texto do Petrônio, mas, por exemplo, a gente pode, a partir da aula que vem, fazer o movimento de vocês lerem antes, mas quem puder. Mas, por exemplo, eu reforcei hoje aqui para vocês darem uma olhada no texto do Petrônio, que ajuda a consolidar essa discussão do movimento negro. Né? Lá na pasta também tem um texto da Flávia Rios, na pasta do movimento negro, mas é um texto mais longo. O texto do Petrônio é um texto mais curto, então, né, dei uma olhada e ajuda a consolidar. Tá? Eu não tinha falado do texto do Petrônio semana passada, porque eu não queria falar de dois textos na mesma, para vocês lerem na mesma, tá? E para a semana que vem, a aula da semana que vem é com a Dulce, né? A Dulce que vai discutir feminismo negro, ativismo de mulheres negras com a gente aqui, tá?
ela tinha referenciado um texto, ela tinha deixado um texto para a gente, eu vou colocar lá na pasta, mas lá também tem um texto bom, né, que à medida que vocês também podem ler, um texto da Luísa Barros chamado Nossos Feminismos Revisitados. Mas eu vou colocar um texto lá da própria Dulce, sobre ativismo, que está mais conectado com a discussão. E aí, quem puder ler antes, né, lê e vai conversar a partir da aula da Dulce, tá? Que está conectado com a discussão, que é o que ela vai fazer aqui, que é a discussão da tese dela sobre ativismo de mulheres negras, tá bom? Deixa eu ver. Ah, e uma outra coisa que eu ia falar. Tá. Eu vou, sobretudo nas aulas que eu tiver como responsável, vou reforçar sempre, vou abrir sempre no final essa coisa para dúvidas mais gerais, igual eu fiz hoje, retomando isso, né, de se vocês tinham dúvidas que podiam ser lidas como dúvidas mais básicas, que talvez tenham passado nas primeiras aulas, tá? Vou sempre tentar fazer isso no finalzinho das aulas, tá? Mas isso não impede, não tem essa coisa assim, tá fora do tema, não vou perguntar, porque não tem isso, tá? Nas aulas que eu estiver, mesmo com as pessoas convidadas, se sintam à vontade, não tem essa coisa de fora do tema, tá? Tentem, né, perguntem, comentem, se vocês tiverem necessidade de perguntar, perguntem, certo? Eu vou botar aqui tinha falado para vocês, tem esse canal aqui, cadê? Que tem um acervo muito bom para quem quiser conhecer mais sobre o movimento negro, talvez vocês conheçam, né? Vou botar o link aqui para vocês, que eles têm um acervo muito bom mesmo de depoimentos, de entrevistas, né? Talvez algumas pessoas já conheçam, porque ele é bastante conhecido, tá? Tá aqui no link, o link está no chat, então depois também a gente pode botar lá no grupo. E a outra coisa, que eu vou botar também o link para vocês aqui, é do Congresso de Pesquisadores Negros, que vai começar semana que vem, começa no sábado, né? Esse congresso, ele tem existe um nacional, algumas pessoas podem participar, inclusive aqui, e tem os regionais. A gente vai ter o do Sudeste, que vai começar no sábado, tá? E botei aqui também, algumas programações são abertas, algumas são fechadas para quem está inscrito, mas algumas são abertas, serão transmitidas no YouTube. Então, na medida também que vocês estiverem disponíveis, acompanhem aí, tá? Tá aqui o link também do Copem Sudeste deste ano. E acho que ou nessa semana ou na outra também está acontecendo nas outras regiões também, porque eles acontecem quase todos ao mesmo tempo. Tá, e eu lembrei do Copem, porque na segunda-feira que vem, eu não vou estar aqui com a Dulce, já falei com ela, ela vai estar sozinha com vocês, eu não estarei aqui, porque eu vou estar numa mesa exatamente no Copem, no dia 20, tá? Então, como é uma coisa que já estava agendada, eu acabei mantendo esse compromisso de ir lá coordenar a mesa, tá? Mas se sintam à vontade com a Dulce é uma pessoa super, ela foi me orientando, estudou com a gente na UFABC, terminou o doutorado ano passado, uma pessoa que muito, muito compromissada e muito competente no debate sobre mulheres negras, então fiquem à vontade, podem fazer aquela coisa que vocês fizeram com o Muriatã e com a Bebel, aproveitem para tirar dúvidas, comentários, ela discute ativismo de mulheres negras na internet também, então aproveitem aí para inclusive, estabelecer algum diálogo com esse debate de hoje sobre o ativismo negro de modo geral, certo? É isso, meu povo. Algum outro comentário, dúvida, pergunta? Deixa eu só ver já. Nada? Bia, alguma coisa? Ô, Regimedes, só uma pergunta. A gente vai falar um pouco sobre o movimento negro em outros países, como, por exemplo, o movimento negro dos Estados Unidos, que para os adolescentes ainda continua sendo uma referência, né? Assim, o Pedro mesmo traz muitas questões dos Estados Unidos, sei lá, de outros espaços, assim. Vai ter alguma aula que vai dizer disso? Não, né? A gente vai concentrar mais no Brasil mesmo, né? Nesse módulo não, porque a gente concentrou bastante coisa no Brasil, né? Tá Nesse ótimo. módulo não.
Mas eu posso ver também nas aulas que eu fico responsável, trazer alguma coisa. Também não sou especialista em Estados Unidos, mas... É um movimento referência, né? Assim, os Estados Unidos, o movimento negro brasileiro. O que você quer ver, neném? Ela quer ver, participar da aula. Nossa, outra também. Não, então, obrigada. É só isso. Nada. Eu vou botar lá, logo em seguida, na pasta, eu vou botar o texto da Dulce, tá? O texto da Dulce mesmo, que eu acho que é o que ajuda mais diretamente vocês. O texto da Luísa, né, é um texto clássico, um texto fundamental para entender feminismo negro no Brasil, né? Mas eu vou botar o da Dulce para que vocês já se familiarizem com o debate dela, tá bom? Sueli? Você levantou a mão? Não? Só queria, pessoal, a gente passa a lista de presença, mas eu tô registrando manualmente, assim, um por um, porque eu sei que muita gente esquece e tal, isso não, para ninguém sair prejudicado, mas é um reforço, então sempre preenchem, sempre que lembrarem toda a aula, preencham, sim, que caso eu cometa algum engano também, tenha lá esse registro de vocês. Obrigada, Bia. A Ana Carolina está dizendo que nunca conseguiu acessar a pasta. Foi algum problema com o link, será? Depois você tenta, Ana, e se você não conseguir, você escreve no privado ou para mim ou para a Bia, mas tenta clicar nesse link aqui, porque ele está aberto, tá, para todo mundo poder abrir com o link. Meu povo, obrigada, boa noite. Boa noite, até segunda. Qualquer coisa, escrevam para a gente, tá? Eu já vou colocar aqui meus Boa noite. Boa noite. Assumir minhas tarefas. O texto da Flávia também, da questão da ditadura, que eu falei.